Bom dia, irmãos, mais um domingo nas nossas casas, devido ao confinamento. Este é o início do mês de fevereiro, o mês que nós vamos dedicar ao tema da Bíblia, e hoje a pregação é acerca da Bíblia. A passagem que nós vamos ler é uma passagem na 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 a 17. E diz assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim que o homem de Deus tenha a capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Quando nós vamos a uma livraria, ou agora temos nos centros comerciais, apesar de agora ser proibida a venda de livros, nesta época nós encontramos uma série de livros, há vários tipos de livros, mas há uns que são os de autoajuda e não só, e de investimentos, que nos dizem, a propósito é dizer como nós podemos investir o nosso dinheiro de modo a ficarmos ricos. E quando nós investimos o nosso dinheiro nesses livros, quem fica rico são os autores das obras, não somos nós. Mas quando nós, antes de comprarmos estes livros, há questões que devemos fazer. Uma delas é: este livro é fiável? Eu posso confiar no que ele está a dizer? E o segundo é se o que ele está a dizer é útil para mim. É que muitas vezes estes livros de investimento assumem que nós temos um maço de notas, um pequeno maço de notas, ou uma conta bancária recheada ali à espera para que possamos investir. Mas isto não ajuda, porque muitas vezes, e há muitas pessoas que têm dificuldade em chegar ao fim do mês. Esforçam-se, fazem horas extraordinárias, trabalham várias horas, dias da semana, e mesmo assim têm dificuldade em pagar as contas. Pagar a renda, a luz, a água, a eletricidade, a água, várias coisas. Têm dificuldades. Estas pessoas não têm debaixo do colchão um maço de notas. E muitas vezes as falhas destes livros é que assumem que nós temos uma grande quantidade de dinheiro ali disponível à mão. Então, nós possuímos um livro que nos diz como investir as nossas vidas para obtermos o máximo de lucro. E este livro é fiável, tem sido provado como fiável. Nunca uma pessoa que tenha seguido o que está neste livro saiu desapontado. É um livro que é útil para qualquer ser humano, quer seja rico, quer seja pobre, quer esteja bem de saúde, quer esteja doente. Mas, no entanto, é um livro que é negligenciado, que é colocado de lado. Está nas nossas prateleiras, muitas vezes a ganhar pó, e nós não tomamos a atenção que está lá. Os irmãos já devem ter percebido, estou a falar da Bíblia, um livro útil, fiável para todas as pessoas, em todos os países do mundo, independentemente da sua situação na vida. Ele nunca decepcionou ninguém, conseguiu. E a maioria de nós, muitos de nós, temos várias cópias em casa e várias traduções diferentes. Mas também devemos ter em conta que a Bíblia não é um amuleto da sorte. Aqueles amuletos que nós pegamos quando estamos com dificuldades. A Bíblia só nos traz benefícios quando lemos e quando estudamos. Então,
A Bíblia é um livro totalmente fiável e útil para a vida. Em 2 Timóteo, de 3:1 a 9, Paulo tem descrito os tempos difíceis que vão ser os tempos difíceis dos últimos dias. Ele está a abordar essa questão. Como é que um cristão pode sobreviver e prosperar numa época tão difícil? Em 3:16-17 foi que nós lemos, Paulo lembra a Timóteo a fiabilidade das Escrituras. Timóteo já o sabia, e nós também sabemos. Mas a gente precisamos destas verdades nos nossos corações para que possamos aplicar. Nós vamos tratar da aplicação desta vez desta mensagem em Timóteo. Vejam que ela é útil, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, corrigir, para instruir em justiça. É engraçado. Imagina, Deus deu só o trabalho de enviar Jesus para nos salvar. Mas depois diz, olha, estás por tua conta. Olha para o que está à tua volta, para o mundo, e depois talvez consigas descobrir como te safar nesta vida. A Bíblia dá a sabedoria de Deus para solucionarmos vários problemas da nossa vida. Às vezes não são ensinamentos explícitos, mas através de princípios, de coisas que nós lemos, que nós vemos, histórias que nós vemos. Então vamos começar. Como é que a Escritura é útil? Ensino, repreensão, correção, instrução e justiça. Então, a Bíblia é útil para ensinar a verdade de Deus. A palavra de Deus é a fonte suprema, final e patrão da verdade. Vemos isso em Salmos 119, 160 e João 17:7. Ela transmite-nos a sabedoria de Deus sobre grandes questões da existência humana. Por exemplo, haverá um Deus? Como é que Ele é? Como é que podemos conhecê-lo? Chegar até a conhecê-lo? Quem somos nós? Porquê é que eu estou aqui? Porquê é que há a morte e há o sofrimento? O que é que está além desta vida? O que é que o futuro nos reserva? Como é que sei o que é o bom e o mau? Estas várias perguntas existenciais estão respondidas na Bíblia, a partir da perspectiva onisciente de Deus. E também há várias questões de relacionamento, de comportamento. Como é que eu me posso relacionar com o meu companheiro? Como é que eu me relaciono com os outros? Como posso criar os meus filhos? Como é que eu posso gerir o meu dinheiro? Como é que eu conduzo os meus negócios? Como é que eu tomo decisões sábias? Como devo pensar? Como é que eu posso controlar melhor as minhas emoções, como a raiva, depressão, ansiedade, impulsividade? Como é que eu supero a tentação de fazer algo mal? A Bíblia fala praticamente sobre todos estes temas e mais outros assuntos. Como nós temos um manual de instruções que nós recebemos quando compramos um eletrodoméstico, uma televisão, um computador novo. O fabricante explica-nos tudo. Como utilizarmos o aparelho, como obtemos o máximo de rendimento. Seria um bocado, não seria muito inteligente nós gastarmos dinheiro num eletrodoméstico novo e depois ignorarmos ou, ainda pior, violarmos as instruções do fabricante. Se ele diz para que aquilo não pode apanhar água, nós não vamos molhar. Mas, vejam, Deus criou as pessoas. E a Bíblia é o seu manual de instruções sobre como nós podemos viver para obtermos os melhores resultados, segundo o seu desígnio, o que Ele planeou para nós. Vejam. E vejam que a Bíblia
é proveitosa para ensinar. Logo, então, como é que nós podemos ser útil para o ensino? Implica algo. Implica que nós estudemos a Bíblia. Deus comunica connosco hoje através da palavra escrita, do que está aqui escrito na Bíblia. Nós já não temos a revelação oral, oral como era antigamente, que antes da escritura tinha de ser feito através de boca, de palavras, de contar. Claro que temos transmissão oral. Eu, neste momento, estou a fazer é uma transmissão oral aos irmãos. Então, nós temos que ler a Bíblia para aprender mais, ler o manual de instruções que Deus tem para nós. E precisamos conhecer Deus vivo e conhecermos a nós próprios. Isto está revelado na palavra da verdade, que é a Bíblia. E para o fazermos, a gente tem que se expor às Escrituras para compreendermos os princípios que estão aqui dentro, estão na Bíblia, e como nós podemos aplicar estes princípios à nossa vida. Claro, agora há o mínimo manual de instruções, que é quase uma página. Tem o básico. Não. A Bíblia não é só uma página. São várias páginas. Nós não vamos compreender muito do que está aqui se nós só lermos alguns versículos que achamos piada. Precisamos de ler várias vezes e fazemos comparações entre várias secções da Bíblia para percebermos melhor. De modo a que a gente tenha um texto equilibrado dentro das nossas mentes. Conseguimos perceber a Bíblia num todo, não só pequenas secções que às vezes, tiradas do contexto, fazem mais mal do que bem. É preciso estudar com profundidade e meditar na palavra. Este meditar é nós pensarmos cuidadosamente sobre ela. Mas também vejam que a Bíblia é proveitosa para ensinar, mas também para repreender e corrigir. Este é um confronto do nosso pecado. Esta repreensão, este repreender, é convencer ou expor. Mas vai mais além do que isso. Mas significa também refutar um adversário. Significa que um advogado convenceu o juiz e o júri quanto às falhas específicas no caso do seu oponente. Significa, isto quer dizer, vejam, que a Bíblia tem o poder de expor o pecado das nossas vidas e de nos convencer que nós estamos com falhas ou com erros. Podemos pensar, mas para que é que quer que isso aconteça? A resposta é simples. O pecado vai arruinar a tua vida. Só quando nós somos expostos ao pecado é que poderemos confessá-lo e abandoná-lo. E, claro, depois de abandoná-lo, ter cuidado para evitá-lo no futuro. E nós, muitas vezes, temos a tendência para justificar as nossas falhas, os nossos pecados, e culpamos os outros. Em vez de, tipo, ok, eu falhei, dizemos, aquilo, ele fez isto e não sei o quê. Estão a perceber a ideia. Nós muitas vezes nos desculpamos. E vemos isso logo no início. Adão culpou a Eva e ela culpou a serpente. Adão culpou a Eva e Deus. Disse, foi a mulher que tu me deste. Está metendo logo as culpas nos dois. E a Eva depois culpou a serpente. Mas o pecado foram eles que o fizeram. Mas desculparam-se logo. E vejam, se nós não usamos a Bíblia para enfrentar o nosso próprio pecado, as nossas falhas, nós estamos a crescer em justiça, como Deus queria que nós fizéssemos. Não há crescimento se nós não reconhecemos as nossas falhas. É como um atleta de ginástica artística, por exemplo, que
que eles têm aquelas pontuações. Se ele não é confrontado nos treinos com as suas falhas, quando chegar à prova, à competição, vai ter uma má pontuação porque não corrigiu as falhas. E a Bíblia é isto. Elas põem-nos as falhas e nós temos que corrigi-las. Havia um rapaz que gostava muito da compota de morango que a mãe fazia. Ela colocou na prateleira, lá em cima, e diz assim: olha, não mexas na compota que eu vou ali sair, já venho, vou ali à rua, já venho. Ele resistiu algum tempo, mas depois subiu uma cadeira e comeu compota. Quando a mãe chegou, ele fechou a compota, rapidamente desceu, fazer que não era nada com ele. E a mãe chegou ao pé dele e disse assim: oh Joãozinho, mexeste na compota? Comeste compota? E ele disse: não. Olhou nos olhos para ela e disse: não é comigo. Joãozinho, mexeste na compota? Os olhos baixaram para aqui, para a cintura. Não. Mais uma vez a mãe perguntou se ele tinha mexido e comido a compota. Ele olhou para os sapatos dela e disse que não. À quarta vez, ela perguntou: Joãozinho, mexeste na compota? Comeste a compota? Desta vez os olhos dele caíram ainda mais baixo, para o seu próprio peito. E o que é que ele viu no meio da camisola? Um bocado, uma mancha de compota. E é assim a leitura repetida da Bíblia. Ela funciona para... Nós lemos várias vezes para que depois consigamos aplicar às nossas vidas. E a primeira vez que nós lemos, dizemos: esta aqui é mesmo para o meu vizinho. Era mesmo bom que ele tivesse lido isto. À segunda vez, isto é bom para aquelas pessoas lá da igreja e eles deviam ter lido isto. À terceira vez, esta é boa para a minha mulher e para os meus filhos. E à quarta vez, nós olhamos e vemos a mancha na nossa própria camisa. E devemos dizer, buscar a Deus para que Ele nos ajude a lidar com o nosso próprio pecado. A palavra repreende-nos. Mas também é útil para a correção. Ela não diz, a palavra da Bíblia não diz somente onde é que estamos lá. Imagina, dizer: olha, vocês estão aqui, e depois deixavam-nos lá. Vocês estão em pecado, olha, agora amanhã-se. Não. Ela nos diz como nós podemos, mostra-nos o pecado e diz como podemos ficar certos perante Deus, com os outros e connosco próprios. Ajuda-nos a andar no caminho correto e planeado por Deus para nós. Quando nós tomamos consciência do pecado nas nossas vidas, Ele diz-nos como confessá-lo e como apropriar-nos do perdão de Deus. Diz-nos como podemos nos reconciliar com aquele a quem nós falhamos, muitas vezes magoamos. Diz-nos como recuperar relações quebradas, várias coisas. É o que a Bíblia tem de bom. Também é útil para a instrução em justiça. É a última frase do versículo 16. Para instruir em justiça. Uma vez que estamos de volta ao caminho que Deus quer para as nossas vidas, e esse caminho só chegamos lá através do reconhecimento do nosso pecado e que Jesus Cristo é o nosso Salvador, a Bíblia diz-nos como ficarmos nesse caminho. É instrução. E não só ficar, como florescermos mais, termos mais progressos. Vejam, esta instrução, instruir em justiça, significa literalmente formação de crianças. E implica um processo onde Deus nos ensina a lidar com toda a vida. Termos como responder a determinadas situações. Tal como, vejam, os pais muitas vezes, trabalham, vão educando, instruindo os seus filhos ao longo da vida.
treinam-nos a nível social, moral, capacidades relacionais, hábitos úteis e evitar hábitos inúteis. E assim também Deus, através da sua palavra, nos faz isto, para que a gente possa saber o que é que Ele tem planeado para nós, a melhor vida para nós. O interessante é que isto não importa se somos um bebê em Cristo ou se somos maduros. As Escrituras são úteis para toda a vida, mas o resultado final destas instruções não é que a gente possa ter uma vida feliz, mas egoísta. Veja no 3:17. A fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Então, o resultado é maturidade e serviço. A utilização, leitura e aplicação da Bíblia leva-nos à maturidade. A fim de que o homem tenha capacidade e pleno preparo. Este pleno preparo quer dizer inteiro, completo. Tanto a nível de corpo como de mente. De mente. É algo que é crescido por inteiro. É quando nós atingimos a maturidade adulta. Chegamos a adultos, atingimos a maturidade. Uma vez, nós fomos criados para o propósito divino de Deus. E só a sua palavra, não a sabedoria do mundo, é capaz de nos encaixar neste propósito que Deus tem para nós. A Bíblia, o que é que nos vai fazer? Vai-nos permitir formar uma visão cristã do mundo. Para que nós possamos pensar e responder às questões que vão aparecer na nossa vida como Deus pretende. E esta resposta é o que foi planeado por Deus para nós e é o que é o melhor para nós. Não existe. Vejam que não existe. A maturidade não é apenas um fim em si mesmo. Nós já conseguimos chegar não vamos atingir a maturidade completa aqui, neste mundo, mas vamos sempre estarmos em crescimento. É a questão do desenvolvimento. Vamos estar sempre em desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento não é o fim em si mesmo. Porquê? Porque o objetivo é o pleno preparo para realizar toda a boa obra. E este preparo significa nós sermos fornecidos ou mobilizados. Nós vamos ter recursos adequados para ministrar a outros. Não é apenas teoria, mas é algo que, através da experiência de vida, nós vamos transmitir com confiança esta verdade a outros. Não estamos só a transmitir apenas ideias de teoria. Nós estamos a transmitir as palavras de Deus que são aplicadas à nossa vida e já foram provadas serem de confiança. E esta é a minha oração para qualquer pessoa que esteja a ouvir esta mensagem. Que se tornem maduros ou maduras de Deus. Um homem ou uma mulher madura de Deus. Através do conhecimento, não só do conhecimento, mas da aplicação da palavra de Deus. Cada um de nós precisamos que a palavra de Deus nos confronte. Confronte o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa raiva, a nossa cobiça, o nosso discurso abusivo. Precisamos deixar que a palavra nos corrija também e nos mantenha no caminho da vida justa, de uma vida justa neste mundo perverso e egoísta, onde as pessoas só pensam para si. Então aí sim, podemos usar a palavra de Deus como
Deus a usou nas nossas vidas para ministrar e levar Cristo às pessoas que não conhecem a Deus. Não conhecem. Sem alguma Bíblia, vê este livro, a Bíblia, se tem alguma Bíblia, irmão, leia. É um livro útil e suficiente para uma vida que agrade a Deus. Para uma vida conforme foi planeada por Deus. Exorto, peço que comece hoje a ler. Tire um tempo, vá além de algumas passagens. Estude, medite, devore a Bíblia. Se não conhece a Jesus como seu Salvador, nós vemos em 3,15, 2 Timóteo 3,15, diz que as Escrituras podem fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Comece por ler o Evangelho de João. Peça a Deus, antes de ler, que lhe transmita o seu dom, que lhe passe o dom da vida eterna. Jesus prometeu em João 5,24: em verdade vos digo, de que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Irmãos, leiam este livro, a Bíblia, meditem nela. É a palavra vida, dá vida. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, não hesitem em contactar-nos e nós poderemos tentar responder a algumas dúvidas, ou mesmo combinar algo, uma questão, se tiver um conjunto de questões, termos uma conversa sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Mas leiam, meditem e apliquem nas vossas vidas. Amém.